Olá, tudo bem? Estamos começando o segundo episódio do podcast Precisamos Falar de Tafonomia. Eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado, vou mediar o conteúdo desse segundo episódio da série. Conosco está o professor Fernando Hertal, especialista, doutor em paleontologia, que vai compartilhar conhecimento sobre o assunto. Nós vimos no primeiro episódio que tafonomia é a ferramenta que o paleontólogo usa para entender de que forma o fóssil foi preservado. E hoje a gente vai buscar saber quais são os processos de fossilização. Como é que algo vira um fóssil ou como é que um fóssil vira propriamente um fóssil? Hein, professor? Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, para virar fóssil, primeiro o resto morto de um organismo, da planta, da concha, do vertebrado, precisa ser soterrado, né? Soterrado por sedimento. Só que nem sempre a gente tem fósseis de criaturas que foram soterradas. Por exemplo, os mamutes, né? Eles foram, entre aspas, enterrados no gelo, eles foram preservados congelados. Tem casos em que o organismo é preservado por dessecação. Por exemplo, múmias são fósseis. A gente pode tratar múmias como fósseis, tanto as múmias tipo egípcias, né, produzidas por seres vivos, quanto as múmias naturais que acontecem em cadáveres não só de humanos, mas de vários organismos que vivem em locais muito secos, né, muito áridos, né, porque a baixa umidade ela favorece a preservação. Então é muito comum encontrar organismos que primeiro foram mumificados, porque viviam e morreram num ambiente muito seco, e só depois foram soterrados. Tem casos de preservação de pele de dinossauro que foi primeiro mumificado e depois foi soterrado. Então, por causa dessa dessecação que a pele sofreu primeiro, preservou perfeitamente as características da pele. Mas a forma mais tradicional, mais comum de preservar é através do soterramento em algum ambiente aquático. Por exemplo, soterramento numa planície de inundação de um rio, soterramento no fundo de um lago, soterramento por tempestades marinhas, e assim por diante, né? Soterramento em qualquer tipo de ambiente. No soterramento, a gente tem etapas que afetam a decomposição da matéria orgânica do fóssil. Só que dependendo da velocidade que acontece o soterramento, se é muito rápido, se é muito lento, por exemplo, o soterramento rápido poderia ser um soterramento por deslizamento, como esses que acontecem quando chove demais em certas regiões montanhosas. Soterramento lento é aqueles locais de água muito calma, como o fundo de um lago. Então, se o soterramento é muito rápido ou muito lento, a quantidade de matéria orgânica que vai sobrar do fóssil, ou seja, o quanto que vai ter de detalhe original do fóssil, vai variar, né? Então é bastante variável como podem apresentar os fósseis. Muitas vezes, depois de soterrado, e depois de às vezes milhões de anos, o que era, por exemplo, uma concha de um caramujo, aquele carbonato de cálcio, que é o mineral que compõe a concha, ele pode ser substituído por uma série de outros minerais, pode ser substituído inclusive por esmeralda, né? Tem casos em que por exemplo, as esmeraldas colombianas, elas são preservadas em rochas que são oriundas de um ambiente marinho. Então, por causa da pressão e temperatura e da profundidade que aquela rocha está incluída, se aquele sedimento original tiver algumas conchas, o que é plenamente possível no ambiente marinho, às vezes aquele molde daquele gastrópode, daquele caracol, a concha pode ser produzida replicando exatamente, aliás, o fóssil pode ser produzido replicando aquela concha, e às vezes o mineral que está disponível é esmeralda, berilo, né? Isso a gente tem evidência. Então, vários minerais podem substituir a composição original do fóssil. Só que às vezes isso também não acontece, às vezes a gente tem só a preservação do carbono, né, da matéria orgânica mais pura possível, né? Seria uma espécie de destilação. Todos os elementos químicos voláteis vão embora e o que sobra é só uma película carbonosa. Então a gente frequentemente vê esse tipo de preservação em folhas, né, em vegetais, em geral, né? Então é uma réplica, um desenho perfeito da folha original, e essas preservações dessa forma geralmente são compressões, né, um tipo de fossilização. A folha foi totalmente
comprimida, né, uma estrutura que já era mais ou menos bidimensional, totalmente comprimida, perde todos os voláteis e preserva só o carbono original. Só que isso acontece também com outros organismos, não precisa ser somente vegetais. Organismos marinhos que não têm uma carapaça rígida, né, como os caracóis, os mexilhões e as ostras têm, como alguns crustáceos, ou mesmo organismos mais vermiformes, vermes, né, em geral, quando eles estão preservados, geralmente a preservação é no estilo de carbonificação, é uma película achatada que reflete a estrutura original do fóssil. É aquilo, E assim, é o que seria aqueles fósseis que a gente observa em rochas que parece só o desenho da estrutura da planta ou do animal. isso. Isso, exatamente. Às vezes tem uma etapa além, né? Às vezes preservou aquela película, só que em algum momento essa película também foi decomposta, foi levada embora e ficou só uma réplica, só uma espécie de impressão digital daquele fóssil que estava ali. Ainda é um fóssil, é um tipo de fóssil, é uma impressão, né? Já não tem mais o carbono, então não é mais uma carbonificação. E essas impressões, elas são bastante comuns e elas também são importantes porque elas preservam toda aquela estrutura microtridimensional, né, em pequenos detalhes, né, naquele plano, e também tem informação do que era o organismo originalmente, também vale como informação paleontológica, também é um fóssil. E aquelas conchas que a gente encontra na praia com tipos diferentes de deteriorização, a gente pode identificar ou pode entender que algumas mais deterioradas que outras teriam mais tempo de vida ou teriam uma exposição diferente de outras para se deteriorar. Como é que se explica isso? Então, isso é uma questão importante, mesmo é comum entre paleontólogos que não são especialistas em taxonomia ter essa impressão, né, de que uma concha mais estragada, mais destruída é mais antiga, né, é mais fóssil do que uma concha bem preservada. Isso não é verdade, porque o nível de destruição daquela concha, né, usando esse exemplo, ele só é um indicativo de quanto tempo aquela concha está exposta ali naquele local. Por exemplo, na beira da praia, a gente sabe que, né, vão batendo as ondas, tem locais onde as conchas vão acumulando, geralmente mais próximo dos costões, assim, nas pontas, entre aspas, da praia. Quanto mais tempo a concha permanece ali, mais ela vai estar sujeita a essa fragmentação, a essa abrasão, né, da areia, da força da onda. Então, o grau de destruição, ele só é um indicativo de quanto tempo levou, relativamente falando em comparação com uma outra concha, quanto tempo levou até acontecer o soterramento, entendeu? Então, não tem nada a ver com a idade do fóssil, só significa que aquela concha mais estragada ficou mais tempo exposta a esse ambiente agressivo do que aquela concha bem preservada. Então, quando eu encontro uma camada fóssil com conchas muito bonitas e outras com conchas totalmente destruídas, eu não posso pensar que a mais destruída é mais antiga, porque ela só ficou mais tempo exposta ao ambiente que estava destruindo. Isso é válido para qualquer situação, para qualquer ambiente. Então, qualquer tipo de organismo que está muito destruído, ele só levou mais tempo para ser soterrado, porque depois que ele é soterrado, ele fica livre da destruição que aquele ambiente está causando. Por exemplo, foi soterrado muito rapidamente num canal de um rio, vai preservar de forma bem melhor, com melhor qualidade, melhor nível melhor riqueza de informação biológica, do que aquele osso que ficou rolando e rolando um tempão e demorou até finalmente ser soterrado por sedimento. E aqueles fósseis que a gente encontra, no caso, uma planta ou um animal, em que a estrutura parece ser original, o formato, e a matéria não é a mesma. Às vezes é algo que o meio se apropriou daquela estrutura, parece. Por assim dizer, né? O meio, a composição orgânica, a matéria orgânica do meio em que o fóssil foi, digamos, soterrado
ou que o fóssil foi, enfim, encontrado, se apropriou daquela estrutura, mantendo o formato original, mas com uma matéria diferente, digamos assim, uma concha onde, digamos, foram encontrados cristais ou pedras do local onde essa concha foi preservada. Como é que se dá esse processo? Então, essa pergunta diz respeito a uma das áreas da taxonomia que se chama fossil-diagênese. A diagênese, na geologia, é o estudo daquilo que acontece muito depois do soterramento, quando as rochas estão sujeitas à pressão, né, por causa da quantidade de sedimento acumulando, e a temperatura, né, porque a temperatura aumenta também com a profundidade. Da mesma forma, os fósseis que são soterrados depois de muito tempo, quando já estão, né, quase virando fósseis, digamos assim, eles também ficam sujeitos a temperatura e pressão diferente do local original onde estava começando a acumular. Então, por exemplo, na concha de um Nautilus, né, pensando nesse cefalópode, Nautilus, ele vive no fundo do mar. Depois que morre, a concha vai lá para o fundo, né, vai lá para o sedimento, pode ser soterrada, e só depois de muito volume de sedimento recobrindo é que a pressão e a temperatura começam a afetar quimicamente aquele meio. Então, o que era a concha, às vezes pode ser substituído por um outro mineral. A concha do Nautilus é toda cheia de câmaras, né? Então essas câmaras podem ser preenchidas por algum tipo de sedimento diferente, ou podem crescer novos minerais, né? Então o carbonato de cálcio original pode ser substituído por sílica, né? Quartzo, e esse quartzo pode crescer e cada câmara pode ficar parecida com um geodo de cristal de rocha. Isso acontece, esse tipo de preservação é bastante comum. Então, continua sendo um fóssil, a estrutura original é praticamente toda preservada na concha, só que além da estrutura original, que são essas câmaras e as paredes que separam as câmaras, que a gente chama de septos, elas estão todas ali, só que as câmaras elas funcionaram como um espaço para crescer mineral depois. Então, isso pode acontecer com qualquer fóssil que tenha uma estrutura mais tridimensional, né, mais globosa, que tenha cavidades grandes ou pequenas. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com vegetais, né, com plantas que possuem um lenho mais volumoso. Por exemplo, há 300 milhões de anos existiam samambaias gigantes que tinham que tinham caules do tamanho de, enfim, chegavam a 40, 50 centímetros de diâmetro, uma samambaia gigante. Só que, como toda samambaia, é totalmente porosa. Essa porosidade toda, ela funcionou pode funcionar, em certos casos, como um espaço que permite esse crescimento de novos minerais. Então, toda a porosidade, inclusive os locais onde as células estavam, funcionou como um poro microscópico que é um espaço onde pode crescer um mineral. E assim, para cada uma das cavidades, toda a planta, todo aquele caule é substituído por novos minerais, mas ele vai preservar bem certinho as características celulares e anatômicas daquele caule original. Então, não é raro encontrar esse tipo de fossilização também, tanto em organismos que viviam no fundo do mar, quanto em vertebrados terrestres, em plantas, né, plantas de grupos extintos, né, esse tipo de preservação é razoavelmente comum, né, e é bastante útil porque uma vez que esse fóssil ficou preservado, por exemplo, com sílica, a sílica é extremamente inerte, ela não reage com absolutamente nada. Uma vez que ela se forma, ela dura para sempre. Ela tem até uma certa resistência mecânica. Então, preservar um fóssil através de sílica vai deixar o fóssil muito resistente. Então, esses fósseis são bastante úteis porque eles são muito resistentes, são mais fáceis de estudar. A gente está se encaminhando para o final do episódio, mas até deixamos aí um gancho para o próximo episódio, né? De que forma a gente pode entender ou quais são as formas de preservação que facilitam o trabalho do paleontólogo a identificar a situação do fóssil, né, por meio
dessa ferramenta que é a tafonomia. Eu vou passar a palavra para o professor Fernando Hertal dar o seu recado final. Então, hoje a gente falou basicamente de uma dessas grandes áreas da taxonomia, que é a diagênese dos fósseis, e a gente vai falar sobre outros assuntos. A taxonomia não tem fim no próximo episódio, né? Nos vemos até lá. Então é isso, pessoal. Continuem acompanhando a nossa série, se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam o nosso perfil no Instagram. Até mais, até o próximo episódio.